Boa noite, galera. Daniel Errara, estou aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência nessa primeira semana do Zen Project 8. Essa foi uma semana que a gente chama de detox, onde os objetivos principais eram eliminar as toxinas e reduzir o processo inflamatório do nosso organismo. Para isso eu usufruí de duas estratégias principais. A primeira, o descanso, então foi uma semana sem praticar atividade física. Creio que esse tenha sido o maior desafio, a maior dificuldade ao longo da semana, porque para mim a atividade física, acima de tudo, também é um momento onde eu procuro fazer uma limpeza mental, uma espécie de meditação ativa. Então essa foi uma das minhas maiores dificuldades ao longo dessa semana, ficar sem praticar atividade física. Na questão alimentar, a gente tinha uma estratégia alimentar de comer a cada 3 horas, uma porção de proteína, carboidrato e gordura, e eliminamos alguns elementos do cardápio. Então a gente não tinha no cardápio os refinados, açúcar, sal, farinha branca, não tinha os derivados do leite, não tinha grãos, não tinha cafeína nem álcool. Então a cada 3 horas uma porção de proteína, carboidrato e gordura. No caso dos carboidratos, como a gente removeu alguns grãos como arroz integral, a gente removeu essa semana, então a fonte primária de carboidrato que eu consumi ao longo da semana foram principalmente os legumes, as verduras e as frutas, né? Na questão das gorduras eu optei por azeite, óleo de coco, as castanhas. E na questão das proteínas eu usei bastante frango, peixe e também um suplemento de proteína. No caso do frango eu optei pelo frango sem antibióticos, né, com tratamento sem antibióticos. Então foi dessa forma que eu atuei na questão alimentar essa semana. O Mark McDonald ele explica de uma maneira bem didática a questão do se alimentar a cada 3 horas, o porquê que a gente precisa comer a cada 3 horas. E o que ele explica é que alimentando-se a cada 3 horas a gente mantém a nossa glicemia estável entre 80 e 100 miligramas por decilitro de sangue. E quando a nossa glicemia está nessa faixa, o nosso corpo consegue produzir energia a partir desse açúcar que está circulando na corrente sanguínea. Quando a gente fica muito tempo sem comer, 3, 4, 5 horas sem comer, a gente tem uma queda de glicemia. Essa glicemia pode ir para abaixo de 80 miligramas por decilitro de sangue, e a partir daí nosso corpo precisa encontrar outras fontes de energia e por exemplo, a gente começa a queimar massa muscular como fonte de energia. E por outro lado, porque eu fiquei esses 3, 4, 5 horas sem comer, quando eu vou fazer minha próxima refeição eu estou faminto, e eu acabo exagerando na dose e principalmente na dose de carboidrato, porque meu corpo está sentindo falta de açúcar e a gente sente aquela necessidade de comer carboidrato, então aquela fome de comer pão, massa, doce, e a gente acaba exagerando na dose e levando a glicemia para outro extremo. A gente tem um pico de glicemia, e esse pico de glicemia faz com que nosso corpo libere insulina e que o fígado e as células absorvam então esse excesso de açúcar e estoquem esse açúcar em forma de gordura. Então, basicamente, não comer a cada 3 horas é programar o nosso corpo a queimar massa muscular e estocar gordura. De novo, muito importante, não comer a cada 3 horas é programar o nosso corpo a queimar massa muscular e estocar gordura. Então, por isso que a gente precisa entrar principalmente nessa questão de comer a cada 3 horas, de criar esse hábito de comer a cada 3 horas. Acho que essa foi a lição principal da semana. Na questão ainda da estratégia, né, da remoção daqueles elementos todos da alimentação, ele explica que o detox é como se fosse uma troca de óleo. Imagina você trocar o óleo do seu carro e não trocar o filtro desse óleo. Então o motivo pelo qual a gente eliminou aqueles alimentos da rotina dessa semana foi principalmente para promover essa limpeza dos filtros do nosso organismo, principalmente rins, fígado e o intestino. O resultado dessa semana, eu tive então uma perda de 3 quilos de peso e uma redução na região abdominal de 3 centímetros. É lógico que isso não é perda de gordura ainda, é principalmente o fator principal dessa redução de medida e a perda de peso estão bastante associadas à questão da eliminação das toxinas. Então o líquido que estava retido foi eliminado e por isso que eu tive essa perda grande aí de peso e de medida também. E o que eu fiquei impressionado é isso, né? Em uma semana consegui perder 3 quilos pura e simplesmente porque nosso corpo está intoxicado, né?
Essa intoxicação ela vem dos alimentos que a gente consome, principalmente da parte dos industrializados, também a questão das verduras, vegetais, legumes. Eu ao longo dessa semana optei na maior parte das vezes por alimentos orgânicos, né? Então eu optei por frango com orgânico sem tratamento de antibióticos, verduras, legumes e frutas orgânicas. Então esse foi o foco principal dessa semana para fazer essa limpeza e essa eliminação de toxinas. Amanhã eu começo uma nova fase, vão ser 7 semanas do que a gente chama de Ignite, onde os objetivos vão ser acelerar o metabolismo para promover queima de gordura e formação de massa muscular. Então esses são os objetivos principais dessas próximas 7 semanas de Ignite. Então amanhã a gente tem um hangout com o Mark McDonald, onde ele vai dar algumas dicas dessa nova fase. Para mim o grande desafio, principalmente nos próximos 10 dias, é que eu estou de férias, então eu vou viajar com a família, eu vou estar num hotel, num resort e fazendo passeios. Então o maior desafio para mim vai ser conseguir encaixar a rotina de exercício e manter essa alimentação a cada 3 horas, estando em viagem com a família. Mas eu estou confiante, eu tenho já um plano na cabeça aqui, já no papel, na verdade, já estou com ele no papel, sei o que eu tenho que fazer para conseguir manter essas rotinas, está tudo esquematizado, já sei que o hotel tem uma academia, tem as ruas próximas onde eu vou correr, eu já sei onde eu posso correr, os alimentos eu já fiz algumas compras e já mandei entregar lá no hotel alguns suplementos, alguns alimentos, então estou bastante tranquilo quanto a isso, só depende de mim e eu estou bastante motivado para fazer isso acontecer, então tenho certeza que vai dar certo. Então é isso aí, pessoal, o que queria mais era compartilhar os aprendizados e as lições dessa semana e mostrar um pouco do que está por vir, os próximos desafios. Se vocês gostaram aí das dicas, por favor, dê um like, façam comentários. Se vocês têm alguma dúvida, pode postar aí nos comentários. Se você ainda não assinou meu canal, assina, porque os próximos vídeos vão vir aí ao longo das semanas. Agradeço aí a atenção de todos vocês e até a próxima semana.